Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Já desejo para vocês uma excelente segunda-feira, aquela segunda-feira da ressaca. A gente tá aqui para bater um papo sobre futebol, para quebrar um pouco o gelo dessa segundona que tá começando. E vamos aproveitar um pouco para conversar sobre os principais assuntos aí que tem no futebol pra gente trocar uma ideia. Amanhã, graças a Deus, termina essa maldita data FIFA. Não tá compensando assistir a seleção, não. Além disso, tem o risco, né, de lesões de jogadores voltarem aí machucados após a data FIFA. Isso daí é o fantasma que assombra todas as equipes que têm jogadores convocados e relacionados para as suas respectivas seleções. E hoje também, segunda-feira, é o dia que a La Liga e a Premier League, de acordo com o próprio presidente, né, de cada uma das ligas ali, vão entrar lá na União Europeia, no Tribunal da União Europeia, contra a FIFA. As confederações, as ligas europeias estão declarando guerra a FIFA em virtude do calendário do Super Mundial. Super Mundial esse que é extremamente importante e relevante principalmente para nós brasileiros, e eu não estou falando apenas de caráter esportivo. Tem aqueles que sempre pensam, né, mas o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense não vão conseguir fazer frente a Real Madrid, Manchester City, etc, etc. Só que cada um vai embolsar uma boa grana. Estamos falando de 1 bilhão praticamente de movimentações aí financeiras, né? Fora publicidades, venda de jogadores, exposição de marca e etc, e etc. Então é muito relevante sim para nós brasileiros. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Lembrando também que aquele outro assunto que caminha em paralelo com isso, só para a gente dar uma atualizada aqui e colocar o status de cada uma das coisas que está em pauta, que aconteceu em outros vídeos, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que ameaça sofrer essa interferência aí do governo brasileiro, isso que vai em desacordo com as normas da FIFA, os brasileiros podem ser retirados da competição. Isso daí ainda tá em status, tá? Tá caminhando. É que eles acabaram suspendendo o julgamento do Edinaldo Rodrigues, jogando pra frente. Eu não sei se estão querendo ganhar tempo, eu não sei o que eles estão querendo, eu não sei qual que é a movimentação ali, mas realmente é um assunto muito sério que a gente tem que ficar também, ó, de olhos bem abertos. E depois dessa atualizada, pessoal, né, do panorama geral aí do que tá acontecendo dentro do nosso futebol, vamos ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, porque essa semana a gente tem jogos extremamente importantes. Não só na parte de cima da tabela, mas também na parte de baixo. Isso porque o Corinthians está fazendo muita fumaça com o jogo lá do próximo final de semana da Copa do Brasil contra o Flamengo. Porém, antes disso, eles têm um compromisso extremamente importante, onde só a vitória importa. O Corinthians chega numa situação ali, ó, que nos próximos 10 jogos ele precisa fazer uma média de 6 vitórias para poder matematicamente se livrar da zona de rebaixamento. O próximo jogo dos caras é justamente contra o Atlético Paranaense. Vai ser na Neoquímica Arena, o jogo acontece na quinta-feira e eles precisam vencer. O empate não é uma possibilidade. Lembrando que o Atlético Paranaense também não está numa situação confortável. Ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. E isso mostra que esse jogo para o Corinthians é uma final. Embora a agenda positiva da gestão corintiana tenta colocar e enfiar por goela abaixo que o grande jogo é no domingo. Mas na verdade, se o Corinthians não vencer o Atlético Paranaense, o Corinthians chega fragilizado no domingo, porque já começa a cada vez mais beirar aí um rebaixamento. E aí eu falo pra vocês, qual que seria o saldo do Corinthians no final desse ano? Campeão Copa do Brasil, chegando pelo menos na final da Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo sendo rebaixado pra Série B? Será que esse é um bom saldo final? Será que os torcedores corintianos se contentariam em erguer uma taça, mas ao mesmo tempo ver o seu time na Série B, na zona de rebaixamento? Onde o Corinthians deve investir os seus esforços? Para o Corinthians agora tudo importa, tem que se agarrar a todas as esperanças e tentar fazer o máximo para fugir dessa situação. E por falar em Corinthians, a gente tem declaraçãozinha aqui, ó, inclusive muito polêmica, um desabafo do presidente do Cuiabá. Porque, pra quem não sabe, o Corinthians também tem pendências com o Cuiabá. Ah, vá. Uai, sim. Lá da venda do, se eu não me engano, foi o Ranieri, né? Do volante Ranieri. Olha aqui, ó. O presidente do Cuiabá, né? O Cristiano Dresch, que inclusive também o Cuiabá que tenta fugir da degola,
e da zona de rebaixamento, fez um desabafo público em relação à postura do Corinthians no mercado como um todo. E eu acredito que aqui ele representou o pensamento de muitos torcedores e muitos também dirigentes, presidentes de clubes adversários. Vamos ver o que ele falou. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque não está pagando ninguém e está contratando. Pagando 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês pelo Memphis Depay. Precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Se a parcela não foi paga, não pode jogar. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, de problema com o patrocinador e que está contratando jogadores de seleção. Ele foi muito preciso nessa análise que ele fez. E, inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo aí inscrito do canal, inclusive um abraço para você aí, Miguel. E ele estava falando sobre... Ele mora nos Estados Unidos, ele estava falando como que funciona, né? As ligas lá, mas não só a liga de futebol, né? A liga de futebol ainda lá, ela está embrionária, é muito voltado para o business futebol, não é tão irradiada e popularizada ainda. Mas quando você pega, por exemplo, a NBA, onde o esporte lá ele é muito popular, inclusive em regiões mais periféricas das cidades americanas, onde você tem público consumidor de todos os poderes aquisitivos, desde poderes aquisitivos mais altos até mais baixos, então é muito disseminado lá dentro. Ele estava me explicando como que funciona a organização dessas ligas e como isso faria bem para o futebol brasileiro. Aí a gente volta naquele papo da liga. Lembra que a gente fala sobre a criação da liga? Por que que hoje o Corinthians faz tudo dentro do futebol brasileiro e eles não são tesourados? Ah, Neto, por que que a CBF não vai lá e tesoura o Corinthians? Porque a CBF não tem regulamento, não tem poder para isso. Não tem nada nas normas da CBF ali, nos regulamentos, nos artigos, nos incisos, que prevê, não pagou o jogador, então não pode. E para organizar tudo isso, você precisa do quê? Precisa de uma reestruturação jurídica dentro de artigos e incisos da CBF. E vamos ser sinceros, meus amigos, a CBF não está conseguindo nem organizar o VAR. A CBF não está conseguindo nem trazer uma ferramenta pra gente, nem criar protocolo básico de verificação do VAR. A gente viu o que aconteceu esse fim de semana em relação às demoras nas condutas e tomadas de decisões de uma ferramenta que, inclusive, aqui no Brasil é obsoleta e ultrapassada. Um software que é o pior que a gente tem em tecnologia hoje no mundo. Os caras não conseguem nem organizar isso. Vocês acham que os caras vão se preocupar se o Corinthians está devendo pro Cuiabá, se o Corinthians está devendo pro Flamengo ou para qualquer outra equipe? Jamais. Agora, quando você tem uma liga criada e formada para isso, a liga ela pode ter o seu próprio regulamento. A liga ela caminha em paralelo da CBF. E aí, se os clubes lá que fazem parte da liga, né, da Libra, por exemplo, você tem um exemplo, tá? Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os caras podem chegar e falar assim, opa, peraí. De acordo com o artigo, inciso tal, que a gente tem no nosso regulamento, você não pode colocar... Você pode até contratar esse jogador, só que você não pode disputar a Liga Brasileira com esse jogador porque ele ainda não foi pago ou porque ele está em dívida no mercado. Você não completou ainda o pagamento e você está inclusive devendo. Tá na nossa regra aqui, ó. Tá no nosso regulamento interno que isso não pode acontecer. É mais ou menos assim que funciona as ligas na Europa, as ligas nos Estados Unidos, a NBA, a NFL, eles funcionam dessa maneira. Quando um clube está em desacordo, em desarmonia, de acordo com o artigo e com o regulamento interno das ligas, aquele clube ele fica barrado, aquele clube ele é punido por aquilo. Então, esse seria uma das soluções dentro do nosso futebol. Agora, quando você fala em liga, as pessoas acabam fazendo aquele link com as SAFs. Lembre, pessoal, uma coisa independe da outra. A liga é uma coisa, a SAF é outra. Ah, Neto, existe como ter uma liga sem SAF? Sim. Ou existe como ter uma liga onde clubes, quem quiser ser SAF vai ser SAF, quem quiser ser modelo tradicional vai ser modelo tradicional? Também. Também, pessoal. Normal. A La Liga, por exemplo, na Espanha,
tem esse modelo. Se você pegar o Real Madrid, o Barcelona, são equipes que não são SAFs, mas também tem equipes que são SAFs. Então normal, isso daí zero problemas. A gente só fala em questão de regulamento interno, a gente só fala em fiscalização, fair play financeiro, que nem a Leila falou que vai lutar pelo fair play financeiro no futebol brasileiro. Via CBF, aí você tem muitos interesses políticos e muitas coisas que entram em pauta, galera. Infelizmente, a política e o futebol, ó, aqui no nosso país, eles andam muito entrelaçados. E junto com eles, os interesses individuais também das pessoas que estão ali. Então esse desabafo do presidente do Cuiabá, né, falando que é um golpe no futebol brasileiro, cara, ele é a mais pura e sincera verdade a respeito disso. E tem muito torcedor corintiano que não concorda com as condutas da equipe, tá? A gente tem a grande massa, sim, que tá sendo iludibriado, tá sendo iludido por isso, só que se chegar no final do ano, não tiver Copa, se chegar no final do ano, tiver rebaixado, se chegar no final do ano não tiver Sul-Americana, aí talvez a ficha desses torcedores que estão iludidos por essa agenda positiva, ela vai cair. Então resta nós colocar o Corinthians no lugar dele na bola, porque na política, ele é bem favorecido. Mas se eu entrar nesse assunto aí, muita gente às vezes vai ficar, Neto, você tá falando de política, você tá misturando as coisas, mas eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer aqui. A gente não precisa aprofundar muito não, vamos falar sobre futebol, né? E galera, é o seguinte, nós estamos aí com uma parceria muito bacana, que eu tenho divulgado aí nas últimas semanas, que é em relação a uma oportunidade aí dentro do mercado de trabalho. Então, para você que eventualmente está querendo conhecer uma nova área de atuação, para você que às vezes quer fazer um extra, para você às vezes que está precisando de uma colocação profissional, a gente tem uma oportunidade bem bacana que está sendo oferecida aí com a A2C Promotora. Isso porque eles estão recrutando pessoas para trabalhar em parceria com eles no sistema bancário. Ah, Neto, nunca trabalhei. Exatamente, não tem problema se você nunca trabalhou com o sistema bancário, porque eles vão ensinar você. Eles vão te dar um curso gratuito, com treinamentos em aula, em tempo real, para que você aprenda. Tudo isso sem custo nenhum. Então você vai aprender uma profissão gratuitamente, sem nenhum custo, e além disso vai poder trabalhar em parceria com eles em troca ali de uma remuneração de acordo com a sua produtividade. Você quer saber mais sobre isso? Então clica no link que eu estou colocando fixado aí nos comentários, você vai cair ali num chat, você vai digitar, eles vão mostrar as opções e aí você vai lá na opção A2C Renda e você vai ficar sabendo absolutamente de tudo e como que vai funcionar, quais que são os horários. As turmas elas são limitadas, as vagas elas já estão quase acabando, eles abriram algumas turmas extras, então existem algumas vagas ainda. Se você tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse, é só redirecionar esse link para ele, beleza? A2C Promotora, galera, tamo junto. Falar em futebol, né, continuar falando de Corinthians, inclusive, daqui a pouco vai até ter palmeirense falando assim, né, que isso, você é gambá, você só fala de Corinthians. Porque ultimamente, cara, a gente tem falado muito de Corinthians, a gente tem dado muita ênfase nesse discurso. É que assim, por eu ser torcedor do Palmeiras, os torcedores corintianos, eles vão entrar aqui, eles não vão dar muito significado e muita vez porque eu tô falando. Eles vão achar que eu tô com hate, eles vão achar que eu tô falando isso porque eu tô torcendo pra cair, eles vão achar que eu tô falando isso porque eu sou palmeirense. Eu tô torcendo pra cair? Eu tô torcendo pra cair, eu não nego, não vou negar isso. Porém, mano, analisando assim com bom senso mesmo, se eu fosse um torcedor do Corinthians, eu estaria muito mais preocupado com o rebaixamento do que em ficar comprando a camisa do Memphis Depay, do que ficar batendo palma para a agenda positiva, politiqueira, eleitoreira que está acontecendo dentro do Esporte Clube Corinthians. Essa seria a minha real preocupação. Tanto que quando eu trago aqui as minhas opiniões, por exemplo, sobre tomadas de decisões da Leila Pereira, tomadas de decisões do Palmeiras, mano, eu sou muito sincero. Toda vez a gente vem aqui com extrema sinceridade e imparcialidade falar sobre isso, apontar os dedos porque existe de errado na gestão do Palmeiras. Então é só você pegar e fazer o comparativo para você ver que não são opiniões que eu sou torcedor rival, ou porque eu tô pegando no pé, ou porque eu quero criar ali, né, o caos dentro da equipe do Corinthians. Não é isso não, mano. É opinião de bom senso mesmo, porque se isso estivesse ocorrendo com o Palmeiras, mano, eu estaria muito puto mesmo, e pode ter certeza que todo dia eu ia ser uma voz aqui de protesto. A gente fala
pô, no panorama geral mesmo. A gente tem um lado torcedor, mas também tem um lado que a gente traz as opiniões com bom senso. Olha aqui, ó, lá no portal do Meu Timão, os caras escreveram, ó, Corinthians enfim deu uma volta no Flamengo, que parece uma criança mimada, no caso Hugo. Eles estão aqui alegando que o Corinthians conseguiu um investimento muito positivo, que é o goleiro aí atual do Corinthians, que veio do Flamengo, e até agora não tá resolvido isso. Alguns portais corintianos falaram que já estava tudo certo e tudo mais, só que não tá não. O Flamengo não está aceitando as garantias impostas pelo Corinthians. O Flamengo não está aceitando, o Flamengo quer o pagamento à vista, jogo duro em relação a isso, e é bem provável que o Corinthians vai ter que pagar a multa. O Flamengo vai arrancar mais 500 mil dos caras, né, para os caras utilizarem o Hugo Souza. Talvez depois disso o Flamengo até venda, só que o que o Flamengo puder sugar, o Flamengo vai fazer. Sabe por quê? Porque a gestão do Flamengo, cara, eles cometeram um erro muito grande. Eles venderam o Hugo Souza, sabe, por valor ali de uma TechPix, sabe, assim, menos de um cafezinho por dia. Se você pegar, né, o poder financeiro de clubes aí, as transações do futebol, mano, foi menos de um cafezinho por dia. Venderam muito barato. Os corintianos estão falando aqui, ó. Isso porque o Timão vai conseguir um goleiro titular e promissor por ínfimos 7 milhões de reais. Um feito digno de nota que os flamenguistas estão tentando diminuir a qualquer custo. Então os caras estão alegando aqui que os flamenguistas estão tentando falar assim, esse cara não é bom, esse cara não é promessa nenhuma, é frangueiro, é isso e aquilo. Por causa que enxergam que, na verdade, o jogador foi vendido muito barato. E, mano, e por mais que o goleiro Hugo Souza, ele não mostrou resultados na equipe do Flamengo, hoje eu falo uma coisa pra você. Existem dois clubes no Brasil hoje, e isso é um ponto positivo, que é Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras ou o Flamengo ligar aqui agora e me contratar, eu já chego na equipe valorizado. Mas, Neto, você não é jogador de futebol, mas não importa. Eu já chego na equipe valendo pelo menos 10 milhões. Mano, qualquer jogador hoje que Flamengo... Óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira, né, galera? Vocês entenderam, né? É uma brincadeira. Mas qualquer jogador que chegar no Palmeiras ou chegar no Flamengo hoje, ele vale pelo menos de 10 a 15 milhões. Só de estar nessas duas equipes. Se entrar em alguns jogos titulares... Ah, Neto, tô falando. O Rafael Navarro valorizou de 3 a 4 vezes só de estar no Palmeiras. Ele era um, tipo, bagríssimo. E o Palmeiras ainda assim conseguiu fazer dinheiro com ele. Então, o Hugo Souza, por mais que não fosse um goleiro com experiência, por mais que não fosse um goleiro promissor dentro do Flamengo, por mais que não fosse um goleiro que mostrasse resultado, só dele fazer parte do plantel, do elenco do Flamengo, ele já valia muito mais que 7 milhões de reais. Então, realmente, o Flamengo cometeu um erro de cálculo absurdo, porque cedeu um goleiro que está virando o ídolo no time rival, que agora vai enfrentar o Flamengo em uma eliminatória, corre o risco ainda de eliminar o Flamengo, ou seja, melhorar ainda mais o seu valor, valorizar ainda mais o seu passe e a sua história, e no final das contas o Corinthians ainda vai vender o cara por valores maiores. Por quê? Porque o Flamengo parece que não enxergou que só de vestir a camisa Flamengo, o cara já vai valer muito. Se o Flamengo ligar agora na sua casa e contratar você, mano, tu já entra valendo uns 10 milhões de mercado só por ser jogador do Flamengo. É isso. E essa é uma das maiores vantagens de clubes que são organizados e estruturados, de clubes que conquistam taças frequentemente. Palmeiras e Flamengo é assim hoje, o jogador chegou, já vale mais. É isso. Ué, quando você vai no mercado, os times não sobem a régua para vender para Flamengo e para Palmeiras? Vocês não falam assim, só porque o Palmeiras, só porque o Flamengo mostrou interesse, os caras já estão querendo subir já, que é pagamento à vista, só sai pela multa. O mesmo acontece também na venda desses jogadores. Hoje, um garoto da base mais comum, dentro da base de Flamengo e Palmeiras, eles são vistos com outros olhos, justamente porque essas equipes têm fornecido muitos jogadores ao mercado externo e bons jogadores, inclusive. É aquele negócio, cara, você vai valorizando a sua marca. Agora, falar de um aspecto mais de bastidor é porque saiu um ranking aí do público
nas competições em 2024, né, com os times sendo mandantes. Então a gente tem aqui um ranking de top 20, né, com os times aí brasileiros, inclusive até times de Série B, olha só que interessante, que mais tiveram público esse ano. E, mano, é muito interessante a gente observar esses números aqui. O top 1 desse ranking é o Flamengo. O Flamengo teve uma média de mais de 50 mil pessoas por jogos. Lembrando que o Flamengo, no período contabilizado aqui, foi 31 jogos realizados como mandante. Então ele é o primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o São Paulo. Olha isso, cara. O São Paulo em segundo lugar, com uma média de 46 mil pagantes. É importante observar que o Morumbi, ele é um estádio que acomoda muitos torcedores e o ticket médio ele é mais baixo. Isso não significa, pessoal, arrecadação. A gente está falando aqui em números de público, tá bom? Em terceiro lugar vem o Corinthians, com 42 mil torcedores em média em 28 jogos sendo mandante. E olha isso, mano. Olha o incentivo, o apoio e a força da torcida do Corinthians. Porque assim, os caras estão lutando contra a Série B. Os caras não estão em Libertadores, os caras estão na Sul-Americana. Tá na Copa do Brasil ainda. Mas a situação que o clube vive é uma situação, vocês concordam comigo, que os números, o apoio da torcida aqui, ele é muito relevante quando você olha para a situação da equipe. E o ticket médio da Neoquímica Arena não é barato, não. E uma coisa me preocupou. O Palmeiras fica em 8º lugar nesse ranking. O Palmeiras fica atrás de Fluminense, atrás de Cruzeiro, atrás de Bahia, atrás de Atlético Mineiro. Com os números, ó, de 30 mil torcedores em média, com 31 jogos sendo mandante. E isso é resultado da política, né? E da tentativa da Leila Pereira de levar os nossos jogos para a Arena Barueri, onde uma semana nós tínhamos um estádio com 37, 38 mil pessoas e na semana seguinte na Arena Barueri o público caía para 15, 14 mil pessoas. Porque as pessoas não gostam da Arena Barueri. Na verdade, ninguém gosta da Arena Barueri. E aquele público lá do começo do ano, que ficou aquela insistência, né, para enfiar a gente na Arena Barueri, onde, por exemplo, se você leva o jogo pro interior de São Paulo, a galera levou o jogo pro Brinco de Ouro da Princesa, lá pra Campinas. Mano, o estádio lotou. O estádio completamente lotado. Lotou muito mais do que você deixar o jogo preso e esquecido ali na Arena Barueri, onde o torcedor da Grande São Paulo, ele não gosta de se deslocar para ir. É difícil, é chato. Ele não gosta, ele definitivamente não gosta. E nem a comissão técnica do Palmeiras gosta de jogar lá. Então, isso daqui foi um resultado desse tiro no pé, né, que a gestão do Palmeiras quis fazer no começo do ano, e isso fez com que a nossa arrecadação diminuísse, o nosso público diminuísse também, e aí, consequentemente, a gente teve eliminações precoces, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, que aí foi para fechar com chave de ouro. Então, olha só como que algumas tomadas de decisões lá do começo do ano, onde a gente já falava que não era inteligente, ela tem se mostrado muito prejudicial nos números do final do ano e na composição. Obviamente que o fator W Torre e Palmeiras também influencia para isso. Só que eu falei aqui, pô, em vez de pegar a Arena Barueri, não tá dando certo. Leva os jogos pro interior. Você vai ter o torcedor do interior próximo da equipe, vai levar a equipe até o torcedor do interior, trazendo mais engajamento da marca, do business ali. E além disso, você não vai ter estádio vazio. Só que é aquele negócio, tudo que a gente fala, porque você tá pegando no pé, só porque o Barueri é da Leila, só porque isso, só porque aquilo. Só que agora, os números, eles não mentem. Os números, eles mostram que o Palmeiras ter o 8º maior público de toda a temporada é vergonhoso. A gente tá atrás de times que estão disputando para não cair. É vergonhoso. Isso por uma falha na gestão e na administração que não reconheceu isso a tempo, e a gente carrega agora números pífios de ranqueamento de público aí presente dentro de estádio de futebol, tá bom? E obviamente com isso, cai a arrecadação, cai engajamento, cai interesse de marca, cai exposição publicitária, etc, etc. É um efeito cascata, né?
um efeito chicote aí dentro da economia do clube. Só espero que no ano que vem não deem essa bobeira e não façam essa besteira. Na verdade, tem alguns pontos aí pro Palmeiras corrigir para a próxima temporada, né? E vamos ver se alguma coisa acontece. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.